pessoal, bom dia. Meu nome é Rafael, eu sou médico psiquiatra do Enkyo, eu atendo no Centro Médico da Liberdade. Eu sou formado pela Santa Casa de São Paulo, fiz a faculdade e a residência médica em psiquiatria lá, e hoje eu fui convidado pela equipe para falar sobre um tema da psiquiatria, que é a ansiedade e a depressão no período da pandemia. Antes da gente começar, eu queria agradecer a equipe do Enkyo por essa oportunidade de falar sobre um tema tão importante e explicar um pouquinho como vai ser o nosso bate-papo. Vai ser no formato de perguntas e respostas, então foram elaboradas algumas perguntas sobre esse assunto e que nós vamos falar sobre vários tópicos relacionados à ansiedade e à depressão no decorrer do nosso bate-papo hoje. Então, vamos começar pela primeira pergunta. E a nossa primeira pergunta é: o que é depressão, o que é ansiedade e quais os sintomas? Primeiro, nós temos que falar sobre o que é a tristeza e o que é a ansiedade, que são considerados normais. E tanto a tristeza como a ansiedade são sentimentos, são variações do humor que toda pessoa pode vivenciar, são reações normais nossas a situações difíceis, a situações estressantes, mas é algo que é momentâneo e que é passageiro. Um exemplo, alguém que teve uma experiência, um dia ruim no trabalho, e por conta disso, essa pessoa fica triste. Mas, quando ela chega em casa, ela ainda é capaz de ter experiências ou ter emoções positivas, alegres, como jantar com a família, ou assistir um filme. Quando a gente fala em depressão, a depressão ela é um transtorno da psiquiatria que é caracterizado por uma tristeza que é persistente, que acontece na maior parte do tempo, na maior parte dos dias, e essa tristeza toma conta da vida da pessoa. É uma tristeza que nós falamos que é além do normal, ou além do esperado para aquele momento, para aquela situação. E apesar da tristeza persistente ser um dos sintomas principais da depressão, a depressão também pode ter outros tipos de sintomas associados. Por exemplo, quem está deprimido também pode apresentar uma falta de vontade ou falta de prazer em realizar atividades do dia a dia. Quem está deprimido fica mais desanimado, tem uma sensação de falta de energia. Pode acontecer alterações do sono e do apetite, e isso pode ser tanto para mais quanto para menos, vai variar, né, de indivíduo para indivíduo. Mas alterações do sono, como dormir a mais, ter uma sonolência excessiva ou ter insônia, e na parte do apetite, ter um apetite aumentado ou diminuído, que muitas vezes leva a uma alteração significativa do peso da pessoa. Além disso, a depressão, ou quem está deprimido, fica mais emotivo do que o habitual. Chora com mais facilidade, pode ficar irritado com mais facilidade. E muitas vezes essas pessoas também têm dificuldade de concentração e, por consequência, uma dificuldade de tomar decisões do dia a dia, pode ser com relação ao trabalho ou qualquer outra atividade que a pessoa faça. Um dos sintomas que pode indicar uma maior gravidade da depressão é a presença do que nós chamamos de pensamentos sobre a morte ou ideações suicidas. Então, são pensamentos negativos, é uma sensação de desesperança muito forte. Os pacientes comentam que é uma sensação de que eles não veem mais saída, que não veem uma luz no fim do túnel. E quando tem a presença desses pensamentos de morte, ou mesmo alguma ideação ou tentativa de suicídio, isso já configura uma depressão grave. Esses sintomas, todos esses que nós falamos, eles vão causar um sofrimento significativo na vida da pessoa, atingindo áreas da vida que são importantes, como, por exemplo, o trabalho, a parte social, a parte familiar, o lazer. Então, é uma tristeza tão intensa que acaba gerando aí esse sofrimento em áreas importantes da vida da pessoa. A ansiedade, por outro lado, ela também é um conjunto de sintomas, mas são sintomas um pouquinho diferentes.
Então, a ansiedade, quando ela está em excesso, ou seja, quando é uma ansiedade patológica, ela pode se manifestar na forma de preocupações excessivas, de medo, tensão, nervosismo. Muitos pacientes relatam que eles têm uma sensação de estar com os nervos à flor da pele. E por conta disso, eles acabam sentindo muito cansaço, dificuldade de concentração, também ficam mais irritáveis. E a ansiedade, ela pode gerar muitos sintomas físicos. É comum os pacientes que têm ansiedade sentirem sensações como aperto no peito, falta de ar, taquicardia ou palpitação, suor frio. Todas esses sintomas são manifestações físicas da ansiedade. Assim como a depressão, a ansiedade também pode causar alterações do sono e do apetite. No caso da ansiedade, na maioria das vezes é insônia e um aumento do apetite, mas não é necessariamente uma regra, pode acontecer para mais ou para menos. Tanto a ansiedade como a depressão, elas podem acontecer juntas, né? Os sintomas podem aparecer de uma forma misturada. Existem as pessoas que têm só ansiedade, tem os pacientes que têm só depressão, mas é relativamente comum ter os dois juntos, né? A ansiedade e a depressão misturados. Então, acho que é isso. A gente pode passar para a segunda pergunta. A segunda pergunta é: o que pode causar ansiedade e depressão? Então, tanto a ansiedade como a depressão são transtornos, são alterações persistentes do nosso humor. E elas podem ter várias causas, várias origens. Sobrecarga de trabalho, estresse constante, passar por alguma situação difícil, como problemas de saúde, problemas na família, no trabalho, dificuldades financeiras, pessoas que vivenciaram situações traumáticas, né, como acidentes, episódios de abuso, episódios de violência, tragédias. Tudo isso podem ser fatores estressores que desencadeiam, né, que podem desencadear aí um quadro de depressão e de ansiedade. Esses são os fatores que a gente chama de fatores ambientais ou fatores externos. Existe também o fator de risco genético, né? Então, o histórico familiar de ansiedade ou de depressão também pode influenciar no aparecimento desses sintomas. E considerando esse período que nós estamos vivendo, né, a pandemia, a própria pandemia ela pode ser também um fator estressor importante, porque esse período pode gerar medo, né, preocupações acerca não só da nossa própria saúde, mas da saúde de pessoas próximas, de familiares. Nós ficamos mais preocupados com a questão de trabalho, com a parte financeira. Durante a pandemia, né, nesse período de distanciamento social ou mesmo da quarentena, a gente tem uma diminuição das atividades de lazer, das atividades sociais, e que em muitos casos acabavam ajudando a aliviar o estresse, a ansiedade, a tristeza, e nesse período nós não temos tantas opções como antigamente, né, dessa parte de lazer e social. E além disso, a própria questão, né, do ficar muito mais tempo em casa, do isolamento, então isso pode causar alterações no padrão de sono, no padrão de apetite, de alimentação da pessoa, e até pode piorar algum tipo de transtorno mental que a pessoa já tinha antes. Tudo isso que a gente falou agora, então, eles podem ser precursores dos quadros de ansiedade ou depressão. Uma outra coisa importante que eu gostaria de falar nessa pergunta é que é muito importante fazer uma avaliação clínica especializada, porque outros quadros dentro da medicina, outros quadros clínicos, eles também podem causar sintomas semelhantes à da depressão e da ansiedade. Por exemplo, doenças neurológicas, doenças endócrino-metabólicas, alterações dos hormônios da tireoide, deficiências de vitaminas, né? Então, essa avaliação clínica especializada é importante para nós realizarmos algo que a gente chama de
Diagnóstico diferencial. O que isso quer dizer? Então, a gente conseguir diferenciar se um sintoma, por exemplo, como um desânimo, um cansaço persistente, ele é só decorrente da depressão ou se pode ser decorrente de um quadro de hipotiroidismo, por exemplo, ou até dos dois. Então, essa avaliação multiprofissional em conjunto ajuda na programação de um tratamento individualizado, do melhor tratamento, do mais adequado para cada paciente, para cada caso. E é isso, essas são as principais causas de ansiedade e depressão. Vamos para a próxima pergunta? A terceira pergunta é como identificar a depressão em algum familiar? Então, é uma pergunta muito importante. A depressão ela pode ser percebida através de mudanças no comportamento e no humor da pessoa. Então, aquela pessoa que está constantemente triste, para baixo, cansado ou mesmo irritado, que deixa de fazer atividades que antes eram prazerosas para ela, como aquelas atividades de lazer, atividades sociais, como nós comentamos na última pergunta. E muitos pacientes que têm depressão, eles acabam se isolando, eles passam mais tempo sozinhos, cancelam compromissos, deixam de falar ou de conversar com pessoas próximas ou familiares. Ou mesmo quando falam, eles apresentam um discurso mais pessimista, um negativismo, falam sobre situações trágicas ou até mesmo sobre a morte. E lembrar que esses pensamentos sobre a morte indicam uma maior gravidade da depressão. Além disso, alterações dos hábitos do sono e do apetite podem ser bastante perceptíveis. Então, aquela pessoa que está dormindo a mais ou a menos, ou comendo demais, comendo menos. E um outro sintoma que é bastante visível é o que nós chamamos de prejuízo do autocuidado. O que isso quer dizer? Então, aquela pessoa que deixa de cuidar de si mesma, que deixa de tomar banho, deixa de se higienizar, que não troca mais de roupa. Esse é um sintoma que é bem visível para as pessoas que moram junto, ou pessoas próximas desse indivíduo. Uma coisa importante de lembrar é que nesse período da pandemia existem grupos de pessoas que elas podem estar mais suscetíveis ao estresse. E por conta disso, elas podem ter um risco maior para desenvolver um quadro de depressão e de ansiedade. Por exemplo, as pessoas que se encaixam no grupo de risco do Covid-19, as crianças ou adolescentes, as pessoas que trabalham em serviços essenciais, que nesse período acabaram ficando mais sobrecarregadas, aquelas pessoas que tiveram mudanças drásticas na rotina de trabalho, desde diminuição das horas de trabalho, até que perderam o emprego, pessoas que estão em uma situação de vulnerabilidade socioeconômica, além daquelas pessoas que já têm algum tipo de transtorno psiquiátrico. Então, esses grupos de pessoas, todos eles podem ter um risco maior nesse período da pandemia para desenvolver sintomas de ansiedade ou de depressão. Até em muitos casos, nós psiquiatras solicitamos também uma entrevista médica, não só com o paciente, mas também com o familiar. Porque é importante saber mais sobre essas percepções de pessoas próximas, de pessoas que moram junto, não só com relação ao comportamento humor do paciente, mas também para conseguir identificar esses outros sintomas. Então, acho que essas são as maneiras de como nós podemos identificar a depressão em algum familiar ou alguma pessoa próxima. E a próxima pergunta, então, vamos lá. A quarta pergunta é: o que fazer para melhorar a ansiedade e a depressão? Tanto a ansiedade quanto a depressão, elas devem ser avaliadas por um especialista. Então, médico, psiquiatra, para que ele possa elaborar um plano de tratamento específico, um plano de tratamento individual para cada caso, para cada paciente. Os principais tratamentos que existem hoje em dia incluem hábitos saudáveis de vida, isso é muito importante. Então, a prática
de atividade física regular ajuda a aliviar sintomas tanto de ansiedade como de depressão. A Organização Mundial da Saúde recomenda um total de 150 minutos de atividade física por semana para pessoas adultas. Então, aí um total de 2 horas e meia de atividade física regular. Outras medidas, né? Hábitos saudáveis como dieta balanceada, a prática de higiene do sono, que são técnicas que visam melhorar a qualidade do sono, e também técnicas de relaxamento, de respiração, de meditação. Tudo isso faz parte aí do que nós chamamos de hábitos saudáveis de vida e que fazem parte do tratamento dos quadros de ansiedade e de depressão. Além disso, que outras opções nós temos de tratamento? O acompanhamento psicoterápico com um psicólogo, né? O que é isso? Então, o psicólogo, através de sessões de terapia, ele vai ajudar o paciente a entender as causas da ansiedade, da depressão, e vai ajudar, vai auxiliar a pessoa a criar ferramentas de como manejar, de como elaborar, ou como lidar, né, com esses sintomas de humor. Esse tipo de tratamento é muito importante, o acompanhamento com o psicólogo. E outro tipo que nós temos, que geralmente fica mais sob os cuidados do médico psiquiatra, é o tratamento com medicação, com remédio, né? Mas para isso, como eu comentei, é necessário a avaliação do psiquiatra para que ele possa até avaliar, esclarecer a necessidade desse tipo de tratamento e até aí ver qual tipo é o melhor, né? Qual tipo de tratamento é o melhor para cada um. Falando um pouquinho sobre essas medicações, o principal tratamento medicamentoso que nós temos são medicações de uma classe que nós chamamos de antidepressivos. Apesar desse nome, os antidepressivos eles são a primeira linha de tratamento não só para depressão, mas também para ansiedade. E essas são medicações que, quando usadas da forma correta e com orientação médica, né, sob supervisão de um especialista, elas são medicações eficazes, são seguras e que ajudam a aliviar o sofrimento causado por esses quadros de ansiedade ou de depressão. Existem outras medicações que podem ser usadas para complementar o tratamento, como é o caso, por exemplo, dos ansiolíticos, mas essas medicações elas têm uma indicação mais específica e elas não servem para todos os casos. Da parte da medicação, como eu comentei, é importante consultar sempre um médico psiquiatra, não tomar essas medicações por conta própria, porque apesar de elas serem seguras, nenhuma medicação é totalmente livre de efeitos colaterais. E então essas são as principais medidas, né, ou opções de tratamento que nós temos para tratar não só a ansiedade como a depressão também. Então podemos passar para a quinta pergunta. E essa quinta pergunta é: qual o momento para se procurar ajuda? Outra pergunta muito importante, né? Então, procurar ajuda quando a própria pessoa, né, o próprio indivíduo ou pessoas próximas notam que a tristeza e a ansiedade elas são persistentes e que elas estão em excesso, além do habitual, como a gente comentou lá no início da nossa conversa. E que, além disso, elas estão trazendo prejuízos significativos para a vida da pessoa, naquelas áreas do dia a dia, né? Trabalho, social, lazer, família. E o mais importante, assim, é procurar uma avaliação o mais rápido possível quando se suspeita de um quadro de depressão ou ansiedade, porque o diagnóstico precoce e essa elaboração de um plano de tratamento adequado para cada pessoa, elas são muito importantes para evitar que esses quadros se agravem, né, que eles piorem. Então, entender quais são os sintomas, como é o tratamento e buscar ajuda não só de profissionais, mas muitas vezes pedir ajuda também de pessoas próximas, já é um grande passo no tratamento e já vai ajudar muito no prognóstico, ou seja, na evolução do quadro da pessoa. E a nossa sexta pergunta é:
quais doenças que podem ocorrer se a depressão e a ansiedade não forem tratadas? Tanto a depressão como a ansiedade, elas podem evoluir para formas graves. Então, caso elas não sejam diagnosticadas e tratadas em tempo e também da forma adequada, elas podem piorar, né? Podem se agravar. Então, no caso da depressão, a depressão grave, a pessoa ela deixa de se cuidar da forma adequada. Aquele prejuízo do autocuidado que nós comentamos aí na outra pergunta. Ela deixa de tomar banho, deixa de se higienizar, de trocar de roupa, mas também ela pode deixar de se alimentar de uma forma saudável, ela pode deixar de seguir o tratamento, de cuidar de outras doenças, né? Por exemplo, então, paciente deprimido, moderado a grave, ele pode não tomar corretamente os remédios para pressão alta e diabetes e acabar agravando essas doenças. Até tem estudos que mostram que a depressão ela pode aumentar a chance, né, da ocorrência de um infarto agudo do miocárdio em até 2 vezes. Então, a depressão grave ela tem que ser diagnosticada o quanto antes e tratada o mais rápido possível, para não evoluir, né, para essas consequências, né, esses prejuízos na vida da pessoa. Já a ansiedade ela tem associação com muitas outras doenças clínicas. Por exemplo, a ansiedade persistente, a ansiedade excessiva, ela pode piorar quadros de gastrite, pode piorar quadros de enxaqueca, de fibromialgia. E tanto a ansiedade como a depressão podem causar alterações do sono e do apetite, né, causando aqueles sintomas que nós comentamos, cansaço físico, insônia, aumento do peso, aumento ou perda de peso, né, dependendo de cada pessoa. E por conta disso, né, alguns pacientes podem até ter um risco aumentado para doenças cardiovasculares, doenças metabólicas. Então, a ansiedade e a depressão, quando não tratadas, pode ter sim uma influência em outros quadros clínicos. E uma última coisa dessa pergunta que eu queria comentar, não é exatamente uma doença, mas é uma consequência, né, desses quadros. Esses transtornos mentais do humor, eles podem ser incapacitantes, né? O que isso quer dizer? Eles podem prejudicar o exercício adequado, a atividade de trabalho, pode prejudicar outras atividades da rotina, como as tarefas domésticas, como o lazer, como os hobbies e atividade social, como nós já comentamos. Então, eu acho que dessa pergunta o mais importante para ficar de lembrança, né, é que é preciso ser diagnosticado de forma precoce e tratado o mais rápido possível, né, os quadros de depressão e ansiedade para evitar que eles se agravem. E passando para a 7ª pergunta, como lidar e o que fazer com familiares e pessoas próximas que têm depressão, ansiedade, inclusive idosos. Nesses casos é essencial oferecer apoio emocional para esses pacientes e quando identificar algum dos sinais ou sintomas que nós comentamos, orientar a pessoa a procurar atendimento e uma avaliação especializada. As pessoas deprimidas, muitas vezes elas tentam esconder os sintomas dos outros, ou por vergonha, ou por culpa, ou por achar que não é importante, ou que é algo que é passageiro. E por isso, muitas vezes, esses sinais e os sintomas da depressão não são tão perceptíveis. Mas, nesses casos, entra aí, né, a importância da visão e do apoio dos familiares e das pessoas próximas para ajudar no diagnóstico e no tratamento. É muito importante a gente lembrar que a depressão e a ansiedade eles são quadros clínicos, tá bom? Da medicina, da psiquiatria, e que eles precisam de tratamento profissional. Eles não acontecem por fraqueza, não é por frescura, não é porque a pessoa não tem força de vontade. Eles são quadros clínicos que vão precisar de um apoio profissional para ajudar a melhorar. Tá bom? Nesses casos é muito importante nós valorizarmos o pedido de ajuda desses pacientes, acolher
estimular não só a procurar um tratamento, mas estimular também os hábitos saudáveis de vida, que nós comentamos aí na outra pergunta. E mesmo depois de iniciar o tratamento, muitos pacientes podem ainda precisar de auxílio para determinadas tarefas. Então, por exemplo, no caso dos idosos, né? Eles podem precisar de ajuda para organizar as medicações, para tomar da forma correta, ou mesmo para estimular a realizar aí diferentes atividades prazerosas durante o dia. Uma técnica que é muito valiosa é a nossa habilidade de ter empatia com o próximo. Ou seja, de se colocar no lugar do outro, de tentar entender o sofrimento pela qual aquela pessoa está passando. E em alguns casos, até o próprio familiar ou cuidador, eles também precisam se cuidar para não adoecerem também. E isso pode ser feito através dos mesmos hábitos saudáveis de vida que nós comentamos e até buscando ajuda profissional quando precisar. Lembrar que cuidar de si mesmo é tão importante quanto cuidar de outras pessoas, porque quando nós cuidamos, né, de nós mesmos, nós somos capazes de oferecer um melhor apoio para as pessoas ao nosso redor. Então, essa pergunta, ela também é uma pergunta muito pertinente. Nós temos que praticar a nossa empatia e, quando for necessário, oferecer esse apoio emocional para as pessoas que precisam. E a oitava e última pergunta de hoje é sugestões para que pessoas em qualquer faixa etária não deprimam ou fiquem ansiosas na pandemia. Então, uma das principais maneiras de cuidar da nossa saúde mental durante a pandemia é investir em hábitos saudáveis de vida. Programar atividade física regular, aqueles 150 minutos por semana que nós conversamos. Pode ser meia hora 5 vezes na semana, pode ser 50 minutos 3 vezes na semana. Aí vai depender um pouco até da rotina, né, de cada um. Quem trabalha, é importante organizar os compromissos e o tempo de trabalho. Durante a pandemia, principalmente aquelas pessoas que trabalham em home office, né, ou que trabalham de casa. O trabalho ele pode acabar tomando um tempo muito maior do que a gente percebe. Então, quando a gente trabalha de casa, a gente tenta ser mais produtivo, a gente diminui os períodos de intervalo ou de refeições, a gente se coloca, né, mais disponível em horários extras, em horários além do comercial. E então, por isso é importante organizar uma rotina de trabalho saudável para não se sobrecarregar e para não aumentar ainda mais o estresse durante a pandemia. Quem não está trabalhando também pode programar diferentes atividades para realizar enquanto, né, estamos aí no distanciamento social. E eu acho que essa palavra é muito importante, diferentes atividades, diversificar as atividades que realiza no dia e durante a semana. Então, organizar desde os compromissos e as tarefas domésticas, mas também atividades prazerosas, né? Como ler um livro, assistir filmes, assistir séries, ouvir música, praticar as técnicas de relaxamento, as técnicas de meditação, organizar atividades em família, né? Nesse momento com quem mora junto, por exemplo, jogos de tabuleiro, cozinhar em família, atividades manuais como artesanato, como origami. Tudo isso pode ajudar a aliviar assim, essa sensação de isolamento, né, que a pandemia tem causado. E até para aquelas pessoas que não moram junto, que moram longe, né, então familiares e amigos que estão aí, cada um nas suas respectivas casas, uma opção é manter contato através de telefone ou de videochamada ou até e-mail, né? Esse tipo de comunicação à distância serve também para outros grupos, por exemplo, quem participa de comunidades religiosas, para as associações como o CAICAM, para outros grupos de atividade, né, que nesse momento não é possível se encontrar fisicamente. E
Um outro ponto importante e que eu tenho até falado muito para os pacientes, e eu acho que é válido comentar agora nessa pergunta, é que nós precisamos filtrar a quantidade de informações e de notícias sobre a pandemia que chegam até nós. Então, ouvir e ler constantemente e repetidamente sobre a pandemia pode aumentar o estresse e pode piorar a tristeza ou a ansiedade. É importante se manter informado, mas lembrar também de que é possível usar a internet, é possível usar as redes sociais sem excessos e para outros fins, como lazer. Lembrar que dentro, né, dos hábitos saudáveis de vida está incluído também a dieta balanceada e os hábitos saudáveis de sono, porque isso vai ajudar não só a manter a nossa saúde física, mas também manter a saúde mental. Cuidar da nossa saúde mental é muito importante nesse período da pandemia. Cuidar da nossa saúde mental afeta a forma como nós respondemos a situações de estresse, afeta como a gente se relaciona com outras pessoas, como nós agimos durante alguma situação mais difícil ou uma situação emergencial, além, né, claro, de diminuir as chances de desenvolver algum quadro de depressão ou de ansiedade. Então eu acho que essa foi uma boa pergunta para ser a última, né? Porque eu acho que a lembrança, né, que eu quero que fique dessa nossa conversa, do nosso bate-papo, é cuidar da nossa saúde mental, praticar hábitos saudáveis de vida e procurar um atendimento especializado quando tiver algum sinal ou sintoma de depressão ou ansiedade. Né? Lembrando que o diagnóstico precoce desses sintomas, desses quadros, é importante para o decorrer, para a evolução do tratamento, né? E para evitar que esse sintoma se agrave. É isso. Então, esse foi o nosso bate-papo hoje sobre perguntas e respostas, né, relacionadas à ansiedade e depressão na pandemia. Espero que tenha sido proveitoso. Eu quero agradecer aí ao pessoal que assistiu, ao pessoal que ajudou a organizar, né, a equipe do Enkyo que possibilitou aí essa nossa conversa sobre esse tema e espero ter mais oportunidades no futuro de conversar sobre outros temas da psiquiatria. Qualquer coisa, estou à disposição lá no Centro Médico da Liberdade. Se alguém quiser conversar, quiser tirar dúvidas ou mesmo quiser passar em avaliação, eu estou à disposição lá. Tá bom? Então se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.